Então, eu peço a vocês que me acompanhem agora, fechando seus olhos, mentalizando nesse momento um ambiente que nos seja favorável a esse estudo, onde tenhamos boas vibrações a nos envolver, de forma a acreditar que neste momento estamos sendo envolvidos pelo amor do nosso Pai maior, pelo seu carinho, pela sua bondade, e que temos condições de mais próximo dele estando, nos sentirmos capazes, competentes de estarmos gerenciando nossas vidas e tudo aquilo que nos for oportunizado vivenciar de uma forma mais saudável, mais equilibrada, mais harmônica. Agradecemos muito, Senhor, por todas as bênçãos e dádivas recebidas e confiamos que a cada dia mais confiantes estaremos e mais competentes para estarmos realizando muito mais em prol das nossas mudanças, aprendizados, crescimentos. Assim, obrigado e fique conosco sempre. Que assim seja. Bem, de novo, boa noite. Como vocês já viram, o tema de hoje é o poder do pensamento. E eu acho tão complicado falar de uma coisa que a gente não vê, né? De uma coisa que a gente não apalpa, não percebe, né? Algo que a gente consegue camuflar muito bem, principalmente estando ainda aqui no plano material. Mas, como diz o título, o pensamento tem poder. E eu gostaria de ler uma colocação de Emmanuel, ela está no livro Pão Nosso, em que ele fala sobre o pensamento, só para a gente começar a introduzir esse tema e conseguir ter uma noção dessa relevância sobre o pensamento, né? Então, eu só vou ler esse trechinho aqui para a gente começar a conversar. Ele diz assim: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Então, se a gente parar para pensar, tudo que existe foi resultado de pensamentos, ideias, aquilo que o homem criou e aquilo que o nosso Pai, no seu pensamento, nessa mente divina, também criou. Então, tudo tem a ver com o pensamento. Então, o poder do pensamento está em tudo, porque a partir dos pensamentos que escolhemos alimentar em nós, nós estamos nos possibilitando as nossas ações, nós estamos possibilitando as nossas construções e a partir delas a gente traça o nosso destino e a condução da nossa vida. Então, esse tema, ele é muito interessante, porque além dele ter alguns aspectos de ordem muito espiritual, eu diria, ele também tem muito a ver com as novas descobertas científicas, né, que já comprovam muita coisa. Coisas que André Luiz, por exemplo, falou há um bom tempo,
eu não sei se foi no Mecanismo da Mediunidade ou nos Domínios da Mediunidade, mas um dos seus livros ele já cita alguma coisa referente aos lixos mentais. E aí, hoje, já se consegue, através de algumas pesquisas já divulgadas, entender o que seriam esses lixos mentais. E aí, se a gente começar a pensar sobre esse aspecto, a gente pode entender que nós somos um pouco negligentes com o nosso pensar. Por quê? Nós temos muitos hábitos adquiridos, que são hábitos que são saudáveis e necessários, que são hábitos tipo assim, tem que tomar banho todo dia, tem que escovar os dentes depois das refeições. Alguns cuidados que são assim muito básicos de higiene, por exemplo, que a gente toma. Mas com relação à nossa mente e aos pensamentos que nós escolhemos e autorizamos permanecer em nós, nós não temos assim muito critérios, né? Por isso, acho que foi intitulado esse lixo mental, que são coisas que nós acabamos por optar em deixar que existam porque não temos alguns cuidados, algumas atenções, por até desconhecer esse funcionamento. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar dessa parte neural, nem dessa parte científica, mas quando eu trago isso, é porque eu gosto de buscar coisas que me desafiam a entender além daquilo que a gente ouve assim quase todo dia, né? A gente sabe que nós somos aquilo que pensamos, que os nossos pensamentos, eles são de nossa propriedade, de nossa responsabilidade. Nós sabemos que os nossos pensamentos, eles não dizem respeito apenas a nós, mas eles influenciam tanto o ambiente que vivemos como as pessoas com as quais compartilhamos a nossa existência. Então, eu trouxe esse fato do lixo porque eu achei super interessante entender que determinados pensamentos que nós escolhemos manter, eles se tornam lixo. Por quê? Porque eles nos ocupam desnecessariamente. Um exemplo de lixo mental seria as nossas preocupações. Essas preocupações que fazem com que a gente deixe de vivenciar o nosso presente, nos preocupando com as coisas que podem vir a acontecer. E aí, o que que a gente faz com o nosso cérebro? Ele que não entende o que é real e o que é irreal, para ele a preocupação é verdadeira e ele já começa a trabalhar em cima das hipóteses e das possibilidades que a gente constrói com os nossos medos, com as nossas dúvidas, com as nossas inseguranças, com um futuro que ainda não chegou. Então, eu ouvi, eu acho que eu já falei dela algumas vezes aqui, uma palestra, ela até não é tão recente assim, não, já é um pouco antiga, mas é sempre bom a gente estar se atualizando, né, de alguma coisa, e para mim foi alguma novidade. A palestrante Anete Guimarães, ela traz sempre essas informações de ordem científica para contrapor com o que o Espiritismo já trouxe, de certa forma, só para confirmar o que a gente já teve de informações vindas através de Chico, de outras obras psicografadas, né? E aí, numa dessas coisas não, dessas pesquisas que ela teve acesso, ela narra nessa palestra que eu assisti, uma maneira da gente entender esse lixo mental, pensando assim, tipo, eu vou repetir o exemplo dela, mas como eu já mencionei o nome dela, não tem problema nenhum. Como se a gente estivesse assim, programando fazer um churrasco.
E aí, nesse churrasco, a gente já tinha um número certo de convidados, vamos dizer, seriam só 5 convidados. Esses 5 convidados, aí eu faço um planejamento de tudo que eu vou precisar, quanto que eu vou precisar. Ó, eu tô falando de carne, tá, gente? Ó, eu que não entendo nada disso. Iria errar com certeza na quantidade, mas tudo bem, né? Aí o que que acontece? Você compra tudo que você acha que essas 5 pessoas iriam consumir. E entre as coisas que você compra inclusive carvão, né? E aí você vai fazer o churrasco para essas pessoas, mas a gente sabe que sempre vai sobrar alguns resíduos, né? Os resíduos, por exemplo, das cinzas desse carvão. Mas é algo administrável, porque você fez para tantas pessoas e essas pessoas ali estiveram e consumiram boa parte do que foi feito. Mas vamos dizer que você tivesse feito uma programação para um, um evento de churrasco mesmo, mas que tivesse 100 pessoas. Só que dessas 100 pessoas, apenas, vamos dizer assim, 20 pessoas foram. Então você tem um excesso de lixo, porque não vai ser consumido isso tudo, então você vai ter essas sobras. O lixo mental é mais ou menos isso que a gente faz. A gente se preocupa com alguma coisa, então é como se a gente fizesse um exagero de uma programação, onde a gente coloca nossas emoções, nossos sentimentos, todas aquelas questões que estão mal resolvidas achando que algo vai acontecer e esse algo não acontece. Esse algo não acontece porque nem sempre a gente tem uma condição de prever as coisas com exatidão, não é? Então, esse lixo mental, ele nos atrapalha porque ele é um desgaste energético. Nós estamos deixando de nos ocupar com coisas reais, coisas necessárias, e nos preocupando com o que vai acontecer ou o que pode vir a acontecer. Por que que eu estou falando isso? Porque o nosso pensamento, ele não é fácil de ser controlado, porque a nossa mente, ela é muito inquieta. Então, os pensamentos vêm e vão de uma forma meio que descontrolada, né? Mas nós podemos estar, de alguma forma, tentando educar a nossa mente. E aí, pensando na proposta dessa palestra, que tem a ver com um livro, né? Que nem tudo é karma, mas tudo é escolha. O pensamento tem tudo a ver com isso. Os pensamentos que nós escolhemos, eu já vi, tá, Bruno? Os pensamentos que nós escolhemos manter, eles dizem respeito a, a essa questão de como nós fomos ao longo do tempo permitindo essas escolhas sem muito critério. Então, vamos pensar assim: eu entendo que eu preciso estar sempre me protegendo de algo. Então, as minhas escolhas e os meus pensamentos, elas passam por essa questão em que eu tenho medo de sentir dor, de sofrer, de ficar sozinha, de algumas coisas que eu, ao longo do tempo, vivenciei e não quero novamente vir a vivenciar. Então, os meus pensamentos, eles vão estar muito vinculados a essas questões as quais eu já vivenciei e não desejo mais vivenciar. Ou, de um modo mais positivo, mais suave, coisas que eu experienciei e que foram muito positivas. E que aí, a partir daí, os meus pensamentos me levam a estar mais confiante, mais seguro daquilo que eu vou realizar. Ok? Bem, você quer perguntar logo ou eu posso continuar mais um pouquinho? Não, continua mais um pouquinho, tem a ver com o que você está falando. Né? Então, tá bom. Então, é, essa questão nossa de estarmos nos
preocupando com coisas que ainda não aconteceram e que podem nem vir a acontecer, nos traz esse desgaste energético e faz com que os nossos pensamentos nos ocupem, não da maneira mais proveitosa, e sim de uma maneira em que nós perdemos esse controle. Então, somos, de certa forma, é, enfraquecidos, vamos dizer assim, porque estamos sempre tentando evitar determinadas coisas com esses nossos receios, com esses nossos medos, e não que eles não existam, não que eles não existam, não que eles não tenham uma existência real ou necessária por tudo aquilo que já foi nos foi oportunizado viver, mas porque nós nos fechamos, de certa forma, nessas questões e deixamos de caminhar por outros caminhos, por outras vias que talvez nos trouxessem muito mais leveza e simplicidade na condução dos nossos problemas, vamos assim dizer, ok? Quer perguntar agora? Pode ser? É, são três perguntas em uma só. Hum. Podemos controlar nossos pensamentos? Como ser capaz de eliminar pensamentos indesejáveis que brotam a esmo? E como os bloquear? É, controlar os pensamentos requer uma dedicação muito grande, mas tudo parte primeiro pela observação desses pensamentos, né? Porque para que eu ache necessário fazer o bloqueio de um pensamento, eu preciso entender por que que ele me chega. Porque ele não se instala do nada. Porque, como diz Emmanuel diz assim, quer ver a frase dele? Deixa eu ver se está aqui. Ele diz que pensamentos são vibrações. Então é assim, pensamento é vibração e cada um vive imerso no oceano das vibrações que cria. Ó, vamos imaginar isso, né? A palestra falando de pensamento, é bom a gente lembrar que pensamento tem muito a ver com essa parte da nossa imaginação, né? Então imaginemos que nós estamos imersos num oceano cujo oceano foi imaginado, criado pelas vibrações que nós atraímos. Porque o pensamento é como um imã. Eu vou atrair de acordo com a vibração que eu estou sintonizado. Então, quando eu falo que eu quero bloquear um pensamento, eu preciso avaliar como que esse pensamento chegou até mim, não é? Porque o que que acontece? Às vezes eu acho, esse pensamento não é meu, esse pensamento veio de um obsessor. Ok. Isso é possível de acontecer? Lógico que é. O pensamento é um meio de nós estarmos interagindo, plano material com plano espiritual, apesar de que obsessor nem sempre é de um plano espiritual, às vezes é do plano material mesmo, né? Nós mesmos podemos, muitas vezes, estarmos nesse papel de obsessores. Mas essa palavra a gente nem usa muito, mas como ela é dentro da doutrina espírita muito utilizada, a gente consegue entender o que seria, né? Mas aí a pergunta com relação a bloquear. Como que eu vou bloquear uma coisa que eu atraí para mim mesmo? Eu quis, eu sintonizei. Não é igual rádio que a gente liga lá na frequência e coloca na rádio que eu quero ouvir. Aí fala, não quero ouvir isso, mas você não vai lá no botão e muda a frequência. Ai, chega, não quero. Aí você tampa os ouvidos, eu quero ouvir mais essa música. Mas foi você que pôs, foi você que colocou. Então, se você quer deixar de ter essa influência, você quer deixar de estar sintonizado com essa vibração,
você tem que ir lá e mudar a sintonia. Só que essa sintonia é a sintonia interna que você tem, é a sintonia que você se manifesta, é aquilo que você mostra. Porque o pensamento, apesar de nós não o vermos, ele tem como poder se expandir a ponto de estar influenciando todo um ambiente e todos aqueles que estão ao redor. Quando você entra num ambiente, você reconhece qual a vibração que ali está. E às vezes, até quando alguém chega perto de você, você reconhece que vibração essa pessoa porta. Às vezes você tá tristonho e aí chega alguém, essa pessoa tem um astral tão bom que você, de repente, tá ali rindo também e muda tudo. O contrário também é verdade. Às vezes você está bem, mas adentra um ambiente em que você se sente pesado, aí parece que o seu humor muda, você começa a se sentir um pouco um mal-estar, tem a ver com a vibração daquele ambiente. Então, existe como bloquear? Lógico que existe, é só você parar de sintonizar, não é? A pergunta não era só essa, tinha mais coisa. Era como bloquear e o que mais? É como ser capaz de eliminar e de controlar primeiro, né? Depois, como eliminar os pensamentos indesejáveis que brotam a esmo e como bloquear. Eu comecei do final, né? É, na verdade, o que a gente quer é não se responsabilizar por isso, né? Porque às vezes é muito mais fácil eu pensar assim, nossa, esses pensamentos não são meus, então eu preciso dar um jeito deles não chegarem mais. Mas na verdade, se eles chegam, é porque existe essa afinidade. E aí eu preciso primeiro começar a entender. Que pensamentos são esses? A partir do que eles me chegam? E tem tudo a ver com as nossas crenças, com as nossas, os nossos padrões, tudo aquilo que ao longo do tempo nós fomos, assimilando como verdades. E aí, não é de uma hora para outra que a gente consegue modificar esse nosso padrão. Se esse pensamento chegou, é porque você estava aberto a ele. E aí, se você não o deseja, você tem que realmente elevar pensamento, sair dessa sintonia, para que ele não te continue a afetar, ok? Bem, então, seguindo esse raciocínio de que esses pensamentos chegam, a gente precisa também tentar entender que qualquer mudança, ela não acontece do dia para a noite. Se nós parássemos agora para rever um pouquinho dos capítulos que narram o livro sobre essa parte do poder do pensamento, nós vamos encontrar alguns personagens, tipo a Verônica, nós vamos encontrar a Vanesca, aí eu confundo um pouco os nomes. Não sei se é Valesca ou Vanesca, peraí, deixa eu ver se eu tenho anotado, porque nome é uma coisa que é Vanessa, Verônica, aí são personagens que estão nesses capítulos já vivenciando resultados, vamos dizer assim, né? Tiveram experiências, é, agiram de acordo com o que entendiam ser o correto. Esse agir, ele foi em decorrência dos seus pensamentos. Vamos pegar, por exemplo, a Vanessa. A Vanessa acabou se envolvendo numa trama onde houve um sequestro, onde ela, de certa forma, foi quem, como é que a gente fala? Pediu, não, comandou esse sequestro. De certa forma, foi quem fez com que esse sequestro acontecesse. Quando isso
ocorreu, os pensamentos que ela nutria eram pensamentos de que ela estava ali fazendo o seu papel de mãe protetora, de quem queria ajudar a filha a manter-se num relacionamento que ela achava ser o ideal para ela. Não se preocupou com a gravidade do ato em si. Os pensamentos que nessa ocasião a envolviam eram esses. Eu estava errada? Parar para pensar, talvez não. Só que a questão é que os nossos pensamentos, como foi falado eles constroem através das nossas ações, nós estamos agindo em decorrência desses pensamentos, porque esses pensamentos nos levam a termos sentimentos que trazem ações e com isso nós criamos situações como essa desse sequestro e temos que nos responsabilizar por isso. Então, nesses capítulos que acho que é do 72 ao 77, tem mais ou menos essa narrativa das consequências desses atos que se iniciaram pelos pensamentos errôneos da Verônica, né? E temos também a outra personagem que já é a Vanessa. A Vanessa também, por um bom tempo, nutriu pensamentos de, de revolta, de desejo de vingança, de inconformidade com algumas coisas. A partir do momento em que ela cai em si e percebe que tudo aquilo que ela estava fazendo por um pensamento equivocado, um pensamento em que ela atribuía o outro uma responsabilidade que era sua, ela volta a, a enxergar com um pouco mais de clareza, com muito mais clareza, aquilo que realmente seria o certo. Então, o pensamento, ele tem essa força, esse poder de convencimento. Quando eu tenho um pensamento repetitivo de determinadas coisas, às vezes, por desatenção ou por falta de entendimento mesmo, eu acredito que esse pensamento é o mais correto. E aí eu não dou ouvidos a outros que pensem diferente. Eu estou com a verdade, eu estou correto, eu sei o que é melhor. E me mantenho nessas vibrações desses pensamentos um, um pouco que deturpados da realidade. E aí esses pensamentos, eles vão me trazer esses sentimentos que ao longo do tempo vão me levar a uma situação onde vai chegar o ponto em que eu não vejo mais saída, sabe? Então é assim, eu quero me vingar de alguém e acredito que eu tenho toda a razão. E aí eu utilizo de todos os recursos que eu tiver para que aquela pessoa que eu acredito que seja o meu inimigo seja vingado. Eu consiga fazer com que ele sinta na pele o que eu senti. Só que aí eu deixo de viver minha própria vida para viver a vida em função de um alcançar algo que, mesmo que eu chegue a alcançar, não me traz nenhuma felicidade, nenhuma realização, não me traz nenhum bem-estar. Então, a gente precisa, talvez, acompanhar melhor esses nossos pensamentos para que a gente entenda da onde esse pensamento surgiu, aonde ele está me levando, o que que eu vou ganhar com isso, para que eu possa escolher me manter nesse pensamento ou começar a mudá-lo, porque isso eu posso fazer. Eu posso mudar meus pensamentos, mas aí eu preciso estar um pouco mais consciente do que esse pensamento representa para mim, como foi a construção desse pensamento e se essa construção ela vai me levar aonde eu quero ir. Pode perguntar. É,
É, tenho duas perguntas aqui. Uma é a seguinte: como podemos controlar a ansiedade através da força do pensamento? Então, a ansiedade é mais ou menos aquilo que a gente estava falando sobre preocupação, não é? A ansiedade é você estar vivenciando o presente, mas deixando que a mente te traga eh, pendências ou questões ligadas a um futuro. Então você fica ansioso porque você quer saber o resultado de alguma coisa. Ah, fiz um exame, enquanto esse exame não sai o resultado, eu já estou sofrendo porque eu acho que eu estou com uma doença, que eu estou com isso, que eu estou aquilo, eu não sei o que que eu vou fazer, eu já começo a pensar em todas as possibilidades disso. Aí eu vou fazer uma prova, eu já começo a sofrer antes, porque e se não passar? E se o resultado não for? E eu quero um emprego e aí eu vou para conseguir esse emprego, eu estou ali pensando. Então, a ansiedade, ela é fruto dessa nossa predisposição a sair do presente. Porque se eu foco no meu presente, eu me ocupo em fazer tudo que eu posso para que esse futuro ocorra da melhor forma possível. Ah, então eu estou preocupado com a minha saúde. Ok, estou preocupado com a minha saúde, então é no hoje que eu posso cuidar da minha saúde. Não é no ontem, porque o que eu não fiz ontem eu não vou poder reparar, nem no amanhã. É no hoje. Então, hoje eu começo a fazer exercício, hoje eu começo a me alimentar melhor, hoje eu começo a ir a um médico e procurar ajuda, hoje eu vou fazer isso. Não adianta eu pensar no amanhã. A cada dia cabe a sua preocupação. Não era isso que Jesus falava? Mais ou menos, né? Não é exatamente, mas ele queria dizer isso, né? Às vezes a gente faz isso, a gente quer trazer algo que ainda nem existe, que ainda é irreal para o presente. E aí a gente se torna uma pessoa ansiosa. Como melhorar isso? Fazer com que os nossos pensamentos estejam no nosso presente. Que eu possa estar buscando entender que o que eu posso fazer é no hoje, com os cuidados para ter aquele futuro que eu desejo, não é? Então, se eu já sei que beber não é uma coisa muito boa, que quando eu bebo eu não fico muito legal, que no outro dia eu vou acordar com muita dor de cabeça, ou isso ou aquilo, então é no hoje. Não adianta falar, estou preocupado que amanhã eu vou ficar mal e eu tenho que trabalhar e estou bebendo hoje. Pera, tem alguma coisa errada. Se você está preocupado com amanhã, é no hoje que você vai evitar que essa preocupação se concretize. Então, as nossas falhas com relação aos nossos pensamentos é que nós não olhamos para ele como recursos que nos são ofertados para o hoje. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu acredito que todos nós queremos, só mesmo avaliando os nossos pensamentos no hoje é que nós vamos poder estar nos melhorando. Poxa, se eu percebo que continuar uma pessoa insegura não é a melhor forma de eu vivenciar, então eu tenho que trabalhar quais são esses meus medos. Eu ouvi o Augusto Cury falando sobre, ele deu umas dicas, né? Aí ele fala que para que a gente não seja sabotado pelos nossos pensamentos, que a gente para que a gente consiga evitar esses pensamentos que de certa forma são negativos, a gente precisa fazer três coisas. Primeiro, quando esse pensamento chega, é a gente criticá-los. Então, se eu, por exemplo, né, vou pegar eu como exemplo, que é fácil. Ai, eu não vou dar conta de fazer. Ai, eu tô com medo, isso não é para mim. Aí o que que eu faço? Eu começo a criticar. Pera, por que que não é para mim? Por que que eu não posso tentar? Isso não é verdade. Então eu começo a fazer uma crítica a esse pensamento, porque aí eu vou trazer clareza. Eu falo assim, mas esse pensamento, por que que eu não posso, pelo menos, tentar fazer algo que me desafie?
Então, esse seria o primeiro passo. Eu criticar, né, esse pensamento que chegou e que parece um pensamento sem propósito, né? Você, você não vai dar conta. Você sabe que você não é para isso. Ah, nem adianta tentar. E esquece, isso não é para você. Ah, por que não? Aí você precisa, sabe assim? Por que não? Eu vou tentar. Eu acho que eu posso. Aí você começa a trabalhar isso. Aí você passa para uma outra etapa que é você duvidar daquilo que o seu pensamento está trazendo, né? Então, tipo assim, você duvida que aquilo realmente seja uma verdade. Aí você começa a falar assim: ah, duvido, isso é mentira. Ah, na verdade, não. Aí você começa, além de você estar criticando, você começa a questionar. E aí você, numa próxima etapa, você se determina. Você, quer saber? Eu vou tentar mesmo. Agora que eu determinei que eu vou tentar. E aí eu vou ver se é ou não é verdade. Então, lidar com os nossos pensamentos é entender que não são eles que estão no controle. Eles são atributos nossos, como diz no livro dos Espíritos, né? Pensamento é atributo da alma. Mas a alma não sou eu? Então, se eu tenho esse atributo, eu vou utilizá-lo da melhor forma que eu puder, para me favorecer. Então, quando eu passo a perceber pensamentos que não estão coerentes com aquilo que eu quero vivenciar, eu tenho que questioná-los. Porque eles podem sim estar vindo de uma forma indireta, através de uma interferência. Podem, mas cabe a mim saber e escolher se eu quero ou não mantê-lo, se faz ou não sentido para mim. Agora, se eu já venho o pensamento e eu já abraço, é verdade, né? Nossa, como que eu posso achar que eu dou conta? Imagina, eu, hein, coitadinha de mim. Aí pronto, tá feito, né? O estrago. Então, eu achei muito legal essa questão de você, pensamento chega e você começa a questionar ali, sabe? Não é um bate-boca, né? Mas é você analisar. Falar, pera, por que não? Isso é verdade mesmo? Até porque o nosso cérebro, ele não age contrário a gente. Na verdade, ele age sempre a nosso favor. Então, vamos dizer assim, eu já tive várias experiências em que eu fui colocada em situações em que eu tive medo, eu acabei criando um trauma, eu me senti desamparado, eu sofri alguma coisa, um trauma. O nosso cérebro, ele tem por finalidade nos proteger. Ele não quer que a gente sofra. Não quer que a gente tenha de novo um desgaste de uma coisa que a gente já fez e que não. Mas não compete a mim resolver se eu quero ou não quero tentar? E se eu decidir realmente não é para mim, não vai ser por medo, não vai ser por insegurança, vai ser por avaliar que aquele não é o momento e me preparar melhor. Falar assim, bom, para hoje realmente não dá. Ah, mas eu já sei o que eu vou fazer. Vou trabalhar mais isso, vou aprender não sei o quê, e aí eu vou ter condições de vivenciar essa experiência que a vida me ofertou. Porque tudo que nos chega tem sempre um bom propósito, que é nos desafiar a crescer, a mudarmos e sairmos do nosso lugar, da nossa inércia, da nossa acomodação e nos desafiarmos a estarmos nos melhorando. Então, essa questão, ela precisa só de um olhar mais atento nosso. Pode perguntar, Bruno. Pensamentos intrusivos têm a ver com a personalidade da pessoa ou seria influência espiritual? Intrusivo, você falou? Então, se você pensar nessa palavra, um intruso, um intruso entra na sua casa como?
com facilidade se a porta estiver aberta, não é assim? Aí, se a porta não está aberta, esse intruso para entrar, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas na maioria das vezes, o pensamento chega do nada. E aí a gente chama de pensamentos intrusivos. Mas esse intruso teve autorização. Nós deixamos que ele chegasse e nós demos atenção. Porque o meio que nos cerca, ele tem de tudo um pouco, né? Aí você fala assim: ah, não, na minha casa ninguém pensa isso, ninguém pensa aquilo, ninguém. Mentira, mentira. Às vezes a gente ouve uma notícia ruim, a gente já está sofrendo, a gente já está se colocando na situação do outro, a gente sabe do que o vizinho aconteceu, a gente já está falando dele, a gente já está ali se misturando com o meio em si. Então, esse pensamento intrusivo, ele não chega do nada, ele chega aonde ele encontra possibilidades. Repete a pergunta para mim para ver se eu estou indo no raciocínio, certo? Ou se eu devo. Tá. Pensamentos intrusivos têm a ver com a personalidade da pessoa ou seria Hum. influência espiritual? Então, são as duas coisas que podem ser separadas ou as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma personalidade de uma pessoa mais intolerante. Pensamentos intolerantes não vão ter muito mais acesso a mim? Não vai ser muito mais fácil? É a mesma coisa, né? E influências espirituais. Se eu estou nessa sintonia de intolerância, quem que eu vou atrair? Não são os intolerantes da vida? São. Então pode acontecer o conjunto das duas coisas. Eu já sou intolerante e recebo é, essa influência, e eu recebo pensamentos intrusivos também por estar nessa sintonia. Então, pode acontecer as duas coisas e as duas coisas até misturadas, né? Mas o importante não é eu identificar se é meu ou se não é meu, é o que que eu estou fazendo com isso. Eu não vou lembrar agora qual foi a pergunta. Está no Livro dos Espíritos que eles deram uma resposta a Kardec. Não é exatamente a mesma coisa, mas dá para a gente encaixar o entendimento. Eu não lembro direito a pergunta, mas Kardec fez a pergunta aos espíritos, é, tipo assim, como saber se um mau pensamento é meu ou é de uma influência de um outro espírito? Um bom ou um mau pensamento? Essa foi a pergunta, mais ou menos isso. Aí os espíritos respondem, mas depois eles fazem uma complementação dizendo: pouco importa se foi ou se não foi. Por quê? Se foi uma influência de um outro espírito e você a acatou, vai ser um ótimo aprendizado para você ver como que você está. Qual é a sintonia que você se encontra e o quanto que você precisa trabalhar para se melhorar. Se foi também uma influência de um outro espírito e você não se deixou afetar, também é ótimo, porque você não vai se achar o, o máximo. Assim, ó, como eu sou, né? Não me deixei influenciar. Não, você vai entender que você está num processo de aprendizado. Então, tudo é válido. Tudo depende de como você absorve, como que você conduz esses aprendizados que chegam, né? Faz bom uso deles, ok? Tem mais? Hum. O pensamento é matéria? Os espíritos podem ver os nossos pensamentos? Então,
tudo depende da densidade desse pensamento, né? Porque pensamentos mais densos, eles trazem uma forma, vou dizer assim, uma forma mais densificada que pode ser até visível para alguns. Irmãos espirituais relatam, né, que é possível pensamentos que são mais densos serem plasmados no plano espiritual a ponto de serem identificados, sabe? Então, é possível que isso ocorra. Eu estou com dificuldade de lembrar a pergunta. É bom, acho que você colocar, porque aí eu vou lendo e eu falo, eu estou respondendo fora já. Tá, vou te mandar aqui. Porque essa questão de nós queremos entender a, a forma como nós reagimos a determinadas situações tem a ver muito com a energia que cada coisa transmite, né? Se você for colocar aí, eu entendo melhor para eu responder com mais. Conseguiu? Não. Te mandei. Então, porque quando você pensa, pensamento é matéria? É matéria, mas matéria mais sutil. Quando essa matéria se fica mais densa, mais. Como é que a gente fala? Eu vou falar assim mesmo, densa. Ela pode ser até percebida de uma forma mais palpável, mas não deixa de ser matéria. Os espíritos podem ver os nossos pensamentos? Depende dos espíritos. Espíritos mais evoluídos, eles têm muito mais facilidade de perceber os nossos pensamentos, até mesmo pelas vibrações que a gente emana. Então, tudo depende, mas é possível sim. O pensamento é matéria, e ela tem uma graduação dependendo do tipo de pensamento, pensamentos mais sutis e pensamentos mais densos, e podem ser vistos, podem, por todos os espíritos, não, por aqueles que já estão mais capacitados à percepção dessas energias, né? Porque pensamento não deixa de ser energia, ok? Tem mais alguma coisa? Não, né? Tem mais uma, eu vou digitar primeiro. Ah, tá bom. Então, mas quando a gente para pensar é, que pensamento é algo que nos reporta, vamos dizer assim, ao nosso estado, a nossa situação energética, a gente consegue entender é, que se eu, por exemplo, estou pensando em coisas harmoniosas, vamos dizer assim, esse pensamento, ele vai ser percebido, ele vai ser identificado por aqueles que estiverem sintonizando conosco. Da mesma forma como pensamentos mais densos, que também vão estar sendo percebidos de maneiras diferentes, porque se eu entro num ambiente com pensamentos de raiva, de ódio, de rancor, num ambiente em que todos estão, por exemplo, orando, provavelmente, se todos estão orando, estão ali conscientes disso, quem vai se sentir mal é aquele que está trazendo esse pensamento diferenciado, porque não encontra sintonia, né? Mas encontra
Ao contrário, se existe pessoas que estão ali num clima de animosidade, descontentes ou entristecidos, e você chega com uma energia mais amorosa, mais leve, talvez você consiga como é que a gente fala? Não sei falar essa palavra. Deixar menos denso o ambiente. Mas isso não depende da sua vontade, depende da vontade do outro. Porque o outro pode se sentir invadido, incomodado pela energia que você porta, né? Como os pensamentos podem influenciar a realidade, é isso? Pensamento é matéria. Isso mesmo. Os Agora é espíritos outra podem pergunta, ver né? os nossos pensamentos. Na verdade, não é questão de ver, é questão de perceber. Alguns, para entender, podem até trazer no campo mental uma imagem que possa parecer próxima àquilo que eles estão percebendo, né? É tipo assim, uma coisa bem boba que eu vou falar, talvez. É, você conhece determinadas flores, né? E aí você conhece um pouco do perfume delas. Se alguém te apresenta, sem que você esteja vendo, um perfume, você vai identificar, se você conhecer, a flor que emana aquele perfume, né? Mas não necessariamente você está vendo a flor, mas você se reporta aquilo que o seu mental já registrou, né? Como os pensamentos podem influenciar a realidade? Bom, o pensamento, ele influencia o tempo todo, porque é energia, né? O pensamento é uma energia. E quando você vibra em uma energia densa, o fato só de você adentrar num ambiente com essa energia, você já causa algum incômodo, você já faz com que esse ambiente se modifique. É lógico que se você estiver num ambiente harmonioso. Mas se você entrar com uma energia pesada, num ambiente onde a energia já está assim, provavelmente não vai fazer muita diferença, né? Acho que eu respondi, não? Sim. Essa Tem mais questão de perguntas. ver, ela não é uma questão, não é ver com os olhos. São outros sentidos que são apurados. E aí a pergunta fica meio difícil de responder no contexto completo, porque espíritos todos somos, não é? Agora depende do grau de evolução que cada um tem, né? Os espíritos podem ver nossos pensamentos? Você não consegue ver o meu, por exemplo, né? Não consegue. Mas se você for uma pessoa muito ligada a mim e nós estivermos juntos em algum evento, alguma coisa, você vai perceber pela minha forma de agir se eu estou contente, se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu estou. Você vai perceber. Então, é uma forma, né, de nós entendermos o outro. Não é uma coisa assim tão clara. Aqueles que estão mais evoluídos têm mais facilidade de ter um pouco mais de clareza nessa percepção, né? Mais alguma coisa? Então, gente, quando eu comecei a estudar para essa palestra, eu vi que na proposta falava também de um assunto que é a zoantropia. Zoantropia tem a ver com a, a construção de forma mental, vamos dizer assim, que alguns espíritos conseguem fazer em si mesmo, de acordo com os sentimentos que nutrem, né? Então, vamos dizer assim, no plano espiritual, um espírito que se sente endividado com as experiências que vivenciou, se julga como
eu vou usar o exemplo do livro, né? Que é de um cão. Acho que é isso, se não me engano. Se você olha para aquilo que você vivenciou e você se sente mal com o que você fez, você pode trazer para você essa imagem de quem você se tornou, de quem você, de certa forma, se reconhece. Como você está no plano espiritual, você, de certa forma, quando conhecedor dessa manipulação, você pode até alterar o seu perispírito nessa formação. Por exemplo, eu sou um cão mesmo, porque tudo que eu fiz foi isso, foi aquilo, e eu me identifico como um cão sarnento. Ok, você vai apresentar esse aspecto. Eu estou falando disso porque no livro nós vamos ter o personagem que é o Ari, e ele se apresenta nessa figura, meio de um cão cheio de chagas. Mas por quê? Porque ele se reconhece em dívida, ele se reconhece devedor, e é como se ele plasmasse, na verdade é isso, o seu perispírito e trouxesse no seu aspecto uma representação desse cão em chagas, esse cão que para ele representa a forma como ele se expressou, ou como ele está se expressando. Eu estou falando disso porque essa questão é importante a gente entender que nós temos, pela força dos nossos pensamentos, condições de fazermos de plasmar essas mudanças, mas isso no plano espiritual. Mas mesmo estando no plano material, eu posso acreditar que eu tenho essa forma. Eu posso acreditar que eu me manifesto dessa forma e começar até a adotar comportamentos que se identifiquem com esse aspecto que internamente eu acredito ter. Isso é algo que é interessante a gente pensar, porque tudo tem a ver com a maneira como eu vou conduzindo as minhas questões e eu paro de me reconhecer merecedor das dádivas divinas. Porque todos nós nos equivocamos, todos nós cometemos erros, mas somos nós que precisamos ter um pouquinho mais de condescendência para conosco e entender que muitas vezes, ao longo de algumas existências, nós não nos oportunizamos a olhar para diversas situações de modos diferenciados e vamos nos rotulando de determinadas formas, e isso traz para nós, enquanto aprendizes que somos, dificuldades. Então, uma das coisas que o livro traz, esse Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha, é essa possibilidade de, a partir de um novo olhar, você se refazer, você se colocar numa outra postura. Esse Ari, por exemplo, que eu falei que tem essa, que escolheu, vamos dizer, não é bem uma escolha, mas acaba escolhendo se apresentar com essa forma de um cão em chagas, ele começa a trabalhar com de uma forma que ele se faz um ajudador no processo de esclarecimento de outros. E com isso, ele acaba tendo a oportunidade de se reconhecer merecedor, de ser novamente o ser humano, o espírito divino que todos nós somos. Eu estou trazendo isso porque quando a gente lê no livro, a gente tem a impressão de que é algo um pouco de ficção, né? Mas, na verdade,
Todos nós, quando nós nos colocamos rótulos e adotamos, de certa forma, por escolha própria, determinados pensamentos, a gente se priva de muitos aprendizados que nós já estamos capacitados a ter. Então, hoje, quando a gente pensa em mudanças, a gente só pode acreditar que elas sejam possíveis quando a gente se abre para entender que o nosso Pai, nosso Deus, Ele é todo bondade, Ele é todo amor. E quando nós estamos nos punindo por algo que acreditamos ter feito de errado, nós acabamos fechando portas de novas oportunidades, onde poderíamos estar nos dedicando a auxiliar a outros com aquilo que já sabemos, porque todos nós, por mais não vou nem falar assim, eu ia falar incompetentes que nos achemos, mas não é a verdade, não é isso. Por mais ingênuos, por mais ignorantes que possamos achar que somos, todos nós já temos uma bagagem de vidas, pós-vidas que fomos nos permitindo experienciar. E se nós nos recusamos a enxergar esse potencial que já temos, nós nos limitamos. E o pensamento ele é algo que é para ser utilizado com sabedoria. E para que seja feito dessa forma, eu preciso estar atento a esse pensamento. Então, existem muitos recursos. Um recurso que é muito interessante nós adotarmos é buscarmos como hábito, a nossa meditação. Por quê? Porque quando eu busco estar meditando, e não é nada assim, viu, Adriana? Não é nada assim muito complexo, é eu buscar raciocinar com leveza o que a vida está me trazendo, sabe? É tipo assim, eu paro alguns minutos e me deixo esvaziar a mente. Como que eu vou esvaziar a mente se os pensamentos não param de chegar? Quando a gente começa a meditar, realmente a gente não tem facilidade, porque os pensamentos eles vão chegando um atrás do outro. Mas a partir do momento em que eu busco trazer um ponto onde eu fixo a minha atenção, tipo, eu vou parar e pensar na minha respiração, no ar que entra, no ar que sai sem me comprometer ou me atentar para o que está ao meu redor, simplesmente fixando ali, eu começo a trazer uma certa serenidade para o meu ser. Por que que é importante isso? É importante porque a partir do momento em que eu começo a serenar meus pensamentos e ter um certo controle disso, eu vou escolher que pensamento eu vou me fixar e que pensamento eu vou deixar passar. É como se fosse assim, eu estou olhando um lindo céu cheio de nuvens. E aí, essas nuvens eu estou olhando para elas e eu vou escolher qual delas que eu quero, ou se eu não quero, eu quero um céu com um sol brilhando, sem nuvem nenhuma. Mas é algo que precisa de uma certa dedicação. Então, a meditação é um instrumento fantástico para quem quer se conhecer melhor, para quem quer ter melhor, eu vou dizer bem entre aspas, domínio do seu pensar. Por quê? Porque vão ter momentos em que você vai estar distraído e o seu pensamento vai te levar a lugares que você nem deseja ir. Mas se você buscar trazer sempre essa atenção, que é o que a meditação traz, a atenção do seu momento presente,
você vai ter tempo para avaliar. Tipo aquilo, sabe? Ah, veio um pensamento, mas espera. Aí você vai fazer que nem. Aí você vai criticar aquele pensamento, mas é sempre assim? É isso que eu quero? Não é isso que eu preciso? Então, quando eu começo a, a ter esse cuidado de avaliar melhor, mais atentamente os pensamentos que me chegam, eu passo a ter maior controle do que eu estou vivenciando e do que eu quero vivenciar. Ah, é só assim, simples assim? Não, é um exercício. É um exercício constante que a gente precisa buscar estar fazendo. Neste livro, nós vemos que os personagens muitas vezes se deixam levar pelo primeiro pensamento que chega e vão indo. Se você tiver esse cuidado de parar e avaliar ao, aonde você está indo com esse pensamento, você tem o tempo de se frear e reavaliar o que você realmente quer. Então, dentro de uma proposta de crescimento, de evolução, não estou dizendo que não tenha outro caminho. Eu acho que um dos caminhos é a gente aprender a meditar. A meditar sobre o que a vida tem nos oportunizado e o que eu estou fazendo com essas oportunidades que me chegam. Como que eu posso ser o meu próprio condutor nas escolhas que eu faço, escolhendo até os próprios pensamentos que eu quero manter e os pensamentos que não me interessam estar em mim, né? Tem mais pergunta? Tem? Estava digitando aqui para você. Qual a relação entre a fé e a força do pensamento? Então, a fé diz respeito a as crenças que você, ao longo de uma existência, foi se oportunizando criar. Então, eu acho que ficaria mais fácil eu pensar na fé como um instrumento de sustentação. Sabe assim? Eu tenho determinados objetivos na minha vida e eu creio que quem me oportuniza vivenciar todas essas experiências sabe que é algo que eu necessito. Então, a fé é tipo assim: eu vou caminhar por caminhos tortuosos, mas não estou sozinho, não estou desamparado. Para mim, isso é fé. Agora, a força do pensamento, ela vem de uma conquista de que eu consigo fazer minhas próprias escolhas. Eu não aceito o que vem sem raciocínio, porque o pensamento, ele é racional. Ele deixa de ser racional quando eu ajo instintivamente, mas o pensamento, ele é racional. Então, se eu tiver atento, poxa, por que que veio esse pensamento? Por que que eu tô? Aí você vai encontrar uma uma resposta para permanecer neste pensamento ou não. E se você permanece, esse pensamento passa a ter sentido, passa a ter clareza. E aí ele vai te trazer a força e vai te manter na fé. Mas é complicado você falar de fé sem você trazer a parte religiosa, porque nós, enquanto espíritas, temos sempre essa fé identificando Deus, seja lá como a gente o imagina ser, Jesus e todos os seus cooperadores. Mas de verdade,
a fé ela não está ligada à religiosidade, ela não está ligada a uma religião. A fé está ligada ao meu propósito de vida, à minha existência, a que fim ela se destina. Então, eu posso ter vários outros entendimentos diferentes do Espiritismo, como é o nosso caso, mas me manter fiel a esses entendimentos. Então, a fé, ela me traz lucidez, ela me traz a confiança de seguir um caminho que eu escolhi. Agora, a força do pensamento, ela precisa estar muito ligada a as crenças que eu abracei. E essas crenças, elas são crenças que são, ao longo do tempo, substituídas. Eu não mantenho a mesma crença ao longo da minha vida toda. São crenças que vão caindo por terra e que eu vou construindo outras e que eu vou renovando. Agora, a fé, ela é diferente. A fé, ela tem um sentido mais, eu diria mais, não é rígida a palavra, mas eu não sei qual palavra que eu falo, mas a fé, ela não precisa ser em Deus, num santo, é algo que diz respeito à sua existência. É algo que faz com que eu existo, então se eu existo, tem um motivo, mesmo que eu não saiba qual seja, quem me criou ou não, para onde eu estou indo, mas é a fé de permanecer, de querer continuar existindo, de querer dar sentido a essa existência que já é sua. Não sei se eu me fiz clara, mas eu estou tentando trazer um entendimento que me traz conforto, porque se eu pensar na fé só ligada à religiosidade, eu posso achar que quem não tem uma religião não tem fé. Tem, tem fé. Tem fé em si mesmo, naquilo, nas suas convicções, tem fé naquilo que consegue realizar, naquilo que acredita ser verdade. Então, é bem por aí. Gente, eu fugi totalmente do que eu tinha proposto trazer, porque eu tinha um direcionamento que eu acho que era meu, mas que acredito que tenha sido mudado, porque a gente nunca está sozinho, né, quando está falando. Mas eu espero que tenha ajudado a gente a pensar sobre esse pensamento, que pode sim ser algo muito tranquilo, quando a gente entende que depende da condução que queremos dar para ele, desde que a gente se oportunize averiguar melhor esses pensamentos que chegam, né? E outra coisa também é eu entender que tudo faz parte de um processo evolutivo. Se hoje eu não dou conta de entender que eu estou no comando nos meus pensamentos, eu posso sempre estar buscando fazer com que esses pensamentos sejam o mais suaves possíveis. Porque, por exemplo, a ciência já explica muita coisa, a neurociência, a biogenética, tem um monte de estudos que falam sobre o pensamento, né? Mas o que de importante, você ainda tem pergunta para fazer antes? Porque eu já estou quase fechando aqui É, como tem se. uma que estava na fila antes de eu encerrar. Ah, sim. É, Então, faz a pergunta, porque aí eu vou ver se ela também já me ajuda nesse fechamento, né? tá bom. Ah, Qual o papel da prece no contexto da força do pensamento? então, a prece é uma comunicação. Eu me comunico com um criador ou com aquele que eu acredito ser um. Porque
se eu pensar que todo mundo tem que acreditar que existe um Deus, eu estou impondo uma condição. Mas essa condição, ela não é imposta. Quando eu faço uma prece, eu posso estar fazendo uma prece até para direcionada ao meu eu mesmo. Vamos pegar assim. Eu, Roseli, duvido da minha capacidade de modificar alguns hábitos equivocados que eu tenho. Aí, a Roseli, que é espírita, iria rezar, iria orar, pedindo para que um ser que ela confiasse mais do que ela, nela, a ajudasse a se fortalecer nos seus propósitos, nos seus bons propósitos. Mas a prece, ela nos conecta com o todo, não necessariamente com Deus, não necessariamente com um santo. Ela nos conecta com o universo, vamos dizer assim, né? Se eu consigo fazer uma prece onde eu utilizo das minhas verdades, eu vou estar oportunizando que essas energias externas a mim me fortaleçam no reconhecimento do poder e da força que eu já tenho em mim mesma. A força do pensamento. Ai, o que que é o pensamento? Eu não sei explicar o que que é o pensamento. Eu sei que o tempo todo a gente pensa. E são pensamentos que a gente não controla. São pensamentos que chegam do nada, eu diria, não é? Mas se eles chegam, eles têm um propósito, que é de eu verificar em que eles podem me ser úteis, né? Se eu tenho um pensamento de medo, eu posso me submeter a ele e me limitar a não fazer mais nada. Tipo assim, ah, não saio mais de casa, não faço mais nada porque eu tenho medo. Mas eu posso também, a partir deste medo, trazer para mim uma resposta do porquê esse medo existir e chegando ao ponto da construção desse medo, perceber o potencial que eu tenho para agir diferente. Não para contrapor esse medo, mas para clarear o entendimento do que esse medo represente. E sair desse lugar de vítima, de impotente, de pessoa que não sabe como reagir. A prece é uma ferramenta fantástica quando eu não sei o que fazer. Quando eu não sei o que fazer, né? O meu pensamento começa a me trazer perturbações. Se eu conseguir emanar e fazer uma prece, eu vou estar acessando recursos, não só os próprios, os meus recursos próprios, mas todos aqueles, lembram da sintonia, daquela questão de estar reconhecendo as vibrações e as energias que essa sintonia capta, eu vou estar adquirindo recursos para que eu possa me fortalecer no propósito que eu tenho. Provavelmente é de fazer alguma mudança, porque quando eu elevo meu pensamento, quando eu busco fazer uma prece, é porque algo está acontecendo que não é o ideal, algo está acontecendo que eu gostaria de modificar. Então, se é uma intenção verdadeira, se é uma intenção sincera e tem um bom propósito, eu vou estar atraindo para mim outros que se afinizam com esse propósito. E é lógico que se eu tenho a somatória de energias vibrando ao meu redor, me fortalecendo, eu vou conseguir um melhor resultado. A prece é só o que me liga a isso. E é quando eu, por exemplo, no momento de muita aflição, eu elevo meu pensamento e peço auxílio.
Esse auxílio vai vir? Sim, se a minha prece é sincera e verdadeira, vai vir, porque o que eu estou desejando é mudança. E o que eu estou vivenciando, provavelmente muitos já experienciaram e vão me trazer de forma bem concreta até essas possibilidades que eu posso estar acessando. Então, nessa pergunta, qual o papel da prece no contexto da força do pensamento? Depende de que prece. Se eu simplesmente faço uma oração decorada, tipo assim, né? Se a prece para mim é isso. Ah, vou rezar um Pai Nosso. Aí eu mecanicamente rezo esse Pai Nosso. Ele vai me ajudar? Talvez, talvez, porque se eu conseguir perceber a energia que é emanada só pela vibração dessas palavras, porque já é uma prece, eu diria, imantada, porque foi uma prece trazida pelo nosso Mestre Jesus e que tem todo um poder, uma, um potencial de, de realização, talvez, mas mais específico seria se eu estivesse fazendo uma prece tirando de mim as palavras que realmente expressariam o que eu estou sentindo, os meus medos, os meus receios, as minhas dúvidas e o que eu desejo angariar e com quem eu conto para isso. Essa seria a minha verdade. Então, a força do pensamento, ela tem tudo a ver com uma boa prece, porque ambos têm poder, né? Não sei se eu me fiz claro, mas é o que eu entendo. Bem, gente, ó, de tudo que eu tinha que falar, muita coisa ficou, mas eu já estou vendo aqui que o tempo está acabando, então eu não vou adentrar mais nada. O que eu acho que é bem interessante é que a gente pode, a partir do momento que a gente consegue entender o poder que tem o pensamento, é a gente começar a avaliar como estão os meus pensamentos. Aonde eu percebo que eles se direcionam. Se esses pensamentos eles são positivos, negativos, cabe a mim buscar as mudanças que eu desejo. É lógico que se eu estou num pensamento negativo, eu vou ter muito mais dificuldade de sair dessa sintonia para um pensamento positivo. Mas a partir do momento em que eu começo a questionar, lembra? Questionar que pensamento é esse? Por que que eu estou pensando isso? Não me deixar ser levada por eles. Porque é fácil ser levada por pensamentos. Mas se eu quero estar no controle, se eu quero me conduzir, eu posso estar questionando: para onde isso vai me levar? Pensando desse jeito, aonde eu vou chegar? E a partir dessa avaliação de como andam meus pensamentos, eu escolher se eu quero permanecer ou modificar. E recursos nunca faltam, né? Isso é certo. Quando eu elevo meus pensamentos e busco auxílio, eu sempre vou ter respostas, eu vou ser sempre amparado por aqueles que, como eu, já vivenciaram ou ainda vivenciam situações semelhantes. Então, que nós tenhamos mais fé em nós mesmos, naquilo que já sabemos e naquilo que queremos aprender, para que a gente não duvide de que recursos sempre chegam quando a nossa intenção é sincera e verdadeira de crescer e se melhorar. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso. Tenho certeza absoluta que eu também estou precisando fortalecer meus pensamentos, eliminar algumas dúvidas e algumas incertezas para começar a, a ser a pessoa que eu acredito que eu já possa ser, como todos nós
que temos sonhos, temos desejos de estarmos sempre mais fortalecidos em nossos propósitos. Então, eu agradeço a atenção de todos, espero que a gente possa estar sempre mais atento a esses nossos pensamentos e como eles estão nos auxiliando nessa nossa jornada evolutiva, ok? Querido e amado Pai, todos nós somos muito gratos, porque mesmo que nem sempre sintamos a Tua presença, sabemos que ela sempre estará disponível assim que desejarmos, assim que acreditarmos e reconhecermos, sermos esses filhos amados desse Pai que é todo amor, toda bondade, toda justiça. Então, Senhor, que nossos pensamentos não sejam os empecilhos, não sejam os nossos dificultadores ao nosso crescimento, não sejam eles os entraves a conquistarmos tudo aquilo que almejamos. Que muito pelo contrário, possamos estar no comando desses pensamentos, trazendo clareza, trazendo serenidade e trazendo também muita paz aos nossos corações e às nossas mentes. Te agradecemos, Senhor, todas as oportunidades oferecidas e confiamos que cada dia mais seguros estaremos da Tua presença em nós. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.